E o vídeo de hoje a gente já começou assim, ó, já na produção. O rosto dela já estava limpo, lavado com sabonete. E eu vim aplicando um tônico pra gente poder equilibrar o pH da pele antes de começar o processo da maquiagem e hidratação. Para hidratar, eu escolhi uma água termal, que é bem fluida, é um produto que seca na pele e que também ajuda na hidratação, tá bom? Depois que a água termal absorveu completo no rosto, eu escolhi esse hidratante antioxidante, que ele é bem levinho. Vim passando aí com o pincel língua de gato por todo o rosto para hidratar. De primer, eu escolhi usar um primer também hidratante, ele é um pouco mais grossinho, mas não é siliconado, porque a pele dela não tem linha de expressão, não tem poros dilatados. Então é um primer mesmo, esse daí é um primer Lágrimas Mágicas, ele é iluminador também, então ele devolve todo o viço da pele e ajuda na fixação da maquiagem, tá? Apliquei também com o mesmo pincel, língua de gato. E aí, logo que eu apliquei, eu fui fazer a misturinha da base. A base que ela tem é um tom assim bem escuro para a pele dela, então eu misturei com outra base que eu tinha. Fiz a misturinha e fiz o teste para ver se dava certo na pele. Então aí, como vocês podem ver, ó, testei no rosto. O teste sempre da base tem que ser feito no rosto. Vi que estava no tom correto e vinha espalhando com o mesmo pincel língua de gato. Fui espalhando aí por todo o rosto com o pincel língua de gato, deixando uma quantidade generosa, para que depois a gente faça todo o acabamento com a esponjinha. Se você preferir, pode já vir aplicando com a esponjinha. Eu achei mais prático, como tava as duas bases misturadas, eu achei melhor vir aplicando primeiro com o pincel. Aí, ó, vim com a esponjinha, lembrando que a esponjinha ela tava bem úmida para dar aquela enxadinha e ficar super macia. Fui aplicando a base por todo o rosto. Lembrando que sempre com batidinhas, tá, gente? Para não espalhar o produto e ele não ficar acumulado em nenhum local e não ficar locais com menos produto. Então, sempre aplicar dando batidinhas. Lembrar sempre da orelha e do pescoço. Aí tinha ficado um pouquinho de base ainda na paletinha que eu misturei e eu fui aplicando aonde eu vi que tinha faltado base. Então ali abaixo dos olhos tinha ficado com pouca base, no queixo, eu fui terminando o acabamento com a base até a pele ficar completamente uniforme. Peguei um corretivo de cobertura bem leve para poder misturar com esse outro que é mais pesado. Eu coloquei bem pouquinho dele porque ele é muito claro para ela. Então, eu queria colocar pouquinho para que eu pudesse esfumar e ele ficar no tom ideal de iluminação. Então, voltei com a mesma esponjinha. Essa esponjinha é boa, gente, porque ela serve para diversas coisas. Fui esfumando sempre com batidinhas, tá? Não arrasta o produto para a gente não tirar todas as outras etapas que a gente já fez, inclusive a base. Então, eu vi dando batidinhas com esse corretivo ali naquela zona que a gente quer iluminar, devolver os contornos da pele, né? E olha só já a diferença, a gente já consegue ver que a pele ela não tá mais com aquela máscara, ela já deu uma iluminidade, voltou o viço da pele. Peguei um iluminador em creme e fui aplicando ali onde a gente sempre aplica o iluminador. Fui aplicando com a mesma esponjinha e olha só o brilho que fica maravilhoso. Logo em seguida, eu vim com um pó translúcido fixador, tá? Esse é um pó translúcido fixador. Então, eu fui colocando em toda a região que a gente aplicou o corretivo para que fixe essa maquiagem, esse arrumo de produto e para que tire todo o excesso. Eu apliquei também ali no buço, no queixo e no bigode chinês, porque ela sua bastante. E essa é uma região que ela transpira muito. Então, eu não quero que depois que ela transpire, que essa maquiagem ela vá embora. Então, eu caprichei desse pó, que é para que ele fixe bastante e tire todo o excesso de maquiagem. Deixe apenas o que for realmente necessário. Penteei a sobrancelha e vim delimitando, preenchendo, na verdade, com um quartetinho de sombras da Ruby Rose, tá?
ela não tira a sobrancelha, ela nunca tirou a sobrancelha e eu quis respeitar o desenho tradicional da sobrancelha dela. Não quis arquear nem fazer nada demais. Então, pode ser que tenha ficado para vocês um pouco grosso, mas é por isso mesmo, tá? Porque ela não tira a sobrancelha, então eu só desenhei para que desse um destaque maior. Aí eu vim aplicando uma sombrinha líquida de sobrancelha. Ela é tipo um rímel, então ajuda bastante a fixar. E peguei uma paleta que tem um corretivo em creme, ele é bem mais denso. E vim aplicando ali na pálpebra, toda a pálpebra do olho. A pálpebra móvel e fixa, para que a gente fizesse uma base para a sombra. Fui delimitando um pouquinho embaixo da sobrancelha, só para esconder os pelinhos que ficaram ali naquela região. E aí, logo em seguida, eu fui passar um pó. Esse pó já veio na paleta, é um pozinho amarelinho, bem ralinho, tipo um pó mesmo de rosto. E eu fui passando só para selar esse corretivo. E aí, já voltei com o olho pronto. Então, essa paleta, ela tem 2 tons de marrom, um mais claro e um mais quente. Comecei com o mais claro, esfumando côncavo, levando até a sobrancelha. E depois vim com o mais escuro, marcando bem esse côncavo, para que dê um degradê também entre o tom de rosa. Essa paletinha da Ruby Rose é maravilhosa, sucesso de pigmentação. Eu peguei, ó, o tom de rosa com um pincelzinho de esfumar, ele é mais pequenininho. E fui aplicando no cantinho interno do olho e no cantinho externo, deixando aí uma lacuna no meio. Fiz um encontrinho lá em cima e fui preenchendo a lacuna com um primer, que já vem na própria paleta. Se não vier um primer na sua paleta, você pode escolher também um corretivo e passar novamente. Peguei esse tom de rosa, que é um tom brilhante, mudei o pincelzinho, um pincel de aplicar sombra normal, que vem em vários kits, e fui aplicando. Ali onde a gente passou o primer, depois eu puxei um pouquinho para os cantinhos, só para fazer o degradê. Peguei e saí para fazer um delineador. Essa é uma sombra, ela não é preta, tá, gente? Ela é um roxo muito escuro, é quase preto. Então, marquei só um pouquinho. Depois disso, eu peguei 2 tons de pó mais claro, que é a pele dela, pra gente passar aonde tinha o corretivo. Então, eu fui varrendo o pó translúcido com outro pó, também um pouco mais claro, para manter aquela luminosidade. E aí, peguei o pó tradicional da cor dela e fui aplicando em todo o rosto para tirar todo aquele pó translúcido. Logo depois desse processo, eu vou fazer o contorno. E o contorno, vocês vão ver aí como ele dá uma grande diferença. Olha só, peguei esses 2 tons e comecei a fazer. Aplico ali perto do nariz, o excesso, e venho esfumando perto da boca, lembrando de deixar um espaço de 2 a 3 dedos. Olha só a diferença de um lado e outro. Um lado já tá bem magrinho, né? Faço também sempre na testa e na parte da mandíbula. Lembrando, ó, como eu mostrei a vocês, concentra o produto aí e depois desce esfumando, que é para criar uma suavidade e criar um degradê. Depois eu vim afilando o nariz, tá? Ela não queria um nariz bem afiladinho, então eu só trouxe realmente devolvendo as sombras e para poder vir com o iluminador. Então, vou fazendo tipo um V, ó, para arrebitar a pontinha do nariz ali embaixo. Depois disso, eu vim aplicando um blush. Se a gente escolher um blush bem terroso, para que ele não brigasse muito com o olho. Então, só para dar realmente um pouquinho de cor. Após isso, eu passei bruma em um pincel e vim aplicando mais iluminador. Percebam que aquele iluminador, depois de tanto pó, ele ainda tá muito bonito. Mas eu queria deixar ele com um tom de pérola, de perolado. Fui aplicando esse outro iluminador por cima, só para mudar um pouquinho o tom dele. Aproveitei já para aplicar ali no cantinho inferior do olho, arco do cupido e nariz. Lembrando que o nariz a gente sempre faz um ponto de exclamação, tá bom? Aí no cantinho do olho eu gosto de aplicar bastante, porque eu acho que destaca bastante o olhar dela, abre mais o olhar.
E aí depois eu fui fazer a parte inferior do olho. A gente faz a mesma coisa que fez na parte de cima. Então, eu comecei com a sombra rosa, cantinho interno e cantinho externo, e no meio a sombra metálica rosa. Agora é hora da gente tirar o excesso ali que caiu e aplicar rímel. Apliquei um rímel da Natura e logo em seguida vim com um da Eudora, tá? Não apliquei cílios postiço, ela não gosta muito da maquiagem muito pesada, muito dramática. Então, foi sem cílios mesmo, com um pouquinho de rímel, só pra destacar o próprio cílio dela. Apliquei um batom, escolhi um batom cinza com fundinho roxo. Ele é bem acinzentado mesmo. E aí, pra gente poder tirar um pouco dessa cor dramática, eu vim aplicando um marrom mais na parte interna e espalhando, pra ele poder ficar com uma corzinha. Logo em seguida, o segredo da maquiagem, que é a bruma. Apliquei a bruma mais uma vez por todo o rosto e aí é só esperar secar. E olha só, gente, esse foi o resultado da maquiagem, tá? Lembrando que eu não sou maquiadora profissional, tá bom? Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!